No nosso devocional de hoje, nós vamos aprender algo que é desafiante para nós escutarmos. No entanto, é a palavra de Deus que nos vai ensinar e está falando sobre a misericórdia do Senhor. Nós dependemos, nós precisamos e nós amamos saber que o nosso Deus é um Deus misericordioso. E hoje nós vamos meditar alguma coisa sobre isso. Está no Salmo de número 103 e nós vamos estar terminando estes salmos a partir do versículo 15 ao 22, vamos estar lendo. E eu quero já saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Portanto, Salmo 103, 15 a 22, o texto diz: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Muito bem, o centro da nossa meditação hoje vai ser sobre a misericórdia, mas eu achei muito bonito ver estes 3 últimos versículos falando neles todos, acerca dos anjos, os exércitos celestiais do Senhor, que vivem não só para louvar, mas, sobretudo, está dizendo aí, cumprir a ordem do Senhor, executar o beneplácito, ou seja, o querer do Senhor. Então, estão estes seres angelicais a serviço do nosso Deus. Versículo 15 e 16, o texto fala sobre a brevidade da vida. Ele diz, olha, o homem é como a erva. E aí expressa nestas palavras, como a flor do campo. Floresce de um dia para o outro, mas também o vento vem, o tempo passa e tão rapidamente ela se vai e o seu lugar não se conhece mais. E quando a nossa vida é comparada a uma flor do campo como essa, é forte, não é? Parece, quando nós estamos vivendo, que é um período longo, mas sempre que nós avançamos no tempo, nós percebemos que é uma realidade. Se vai muito rápido, muito rápido. Alguns até pesquisadores nessa área, tem até um livro que ele coloca o número de semanas de uma vida útil de uma pessoa em caixinhas, e quando você olha para aquilo, você percebe que é tão pouco que realmente você tem que velar pelo seu tempo. Mas quando nós olhamos no sentimento deste salmo, nos traz a entender que por que nós somos tão frágeis, nós somos tão pequenos, tão passageiros, e nós que nos conhecemos sabemos que, mesmo estando no caminho de Deus, nós padecemos, erramos às vezes, temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. E esta ligação que eu vejo que o salmista faz, ele diz, olha, o homem, é isso, os seus dias são poucos, é como a flor do campo, passa o vento, logo se vai, o seu lugar, não se conhece mais. Se esquece, inclusive, da existência daquela flor que se foi, assim como o homem. Agora, veja que o salmista, depois de colocar, ele disse, mas a misericórdia do Senhor, ou seja, em oposição à fragilidade do homem, em oposição à brevidade da vida do homem, o salmista diz com todas as letras, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, é algo grandioso. Nós amamos o conceito da misericórdia do Senhor porque a misericórdia é algo que nos alcança quando nós não merecemos. A misericórdia é algo que representa uma mão forte de resgate, de ajuda, de alguém que precisa, que está sem a possibilidade de alcançá-la, de alguém que é fraco, de alguém que é débil, de alguém que é passageiro, como o homem, conforme está escrito no próprio Salmo. Então, o homem é isso de frágil, mas a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade
a eternidade. E seria maravilhoso que o versículo terminasse aí. E seria maravilhoso que a Bíblia sempre colocasse a misericórdia desassociada de qualquer outra coisa. Mas não é o caso e é onde nós vamos estar meditando neste momento. Por quê? Porque o salmista diz que a misericórdia não é para todo mundo. Segundo este salmo, a misericórdia alcança a pessoas que cumprem 3 requisitos. Vamos lá comigo? Versículo 17 diz, mas a misericórdia do Senhor é eternidade, sobre aqueles que o temem. Primeira coisa, o primeiro requisito. Para receber esta misericórdia tão grande do Senhor é temê-lo. No contexto humano, nós tememos a um pai. Por quê? Porque a posição paterna, ou uma mãe, inclusive, porque tem autoridade sobre nós, porque pode dizer, direcionar, principalmente quando nós somos de menor, quando somos crianças. É uma figura de autoridade na nossa vida, né? Quando nós olhamos para um chefe nosso, nós também tememos, porque é alguém que pode ver se nós estamos fazendo o correto, se nós estamos sendo produtivos, pode nos chamar a atenção se nós estivermos fazendo algo errado, até nos despedir, nos mandar embora, caso esteja acontecendo. Então, é alguém que nós tememos. E quando nós voltamos para Deus, Ele é mais do que um pai, mais do que uma mãe, mais do que um chefe. Nós temos que alcançar de Deus um ser soberano. Então, quem teme a Deus reconhece e conhece a soberania de Deus, de que Ele gerencia todas as coisas, as regras são deles. Muitos levantam a voz, este é Deus de regras. É sim. E a misericórdia do Senhor é para aqueles que reconhecem que Ele pode, aleluia, fazer as regras. E que graças a Ele, porque Ele é maravilhoso, são justas, aleluia, são boas. Ele tem o direito de comando, aleluia, sobre toda a sua criação. E se nós dizemos que Ele é Senhor da nossa vida, sobre a nossa vida. Então, a misericórdia do Senhor é grandíssima, ela é maravilhosa, nós queremos. Mas o Salmo diz, ela tem requisitos. E o primeiro é que o coração do homem deve temer ao Senhor. Em segundo lugar, versículo 18. Veja que a ligação entre um versículo e outro é ponto e vírgula, ou seja, a misericórdia é sobre aqueles que temem, depois no 18, sobre aqueles que guardam o seu conserto. Aí a pergunta é, que conserto nós estamos hoje? Quando este salmo foi escrito, o conserto era o conserto da lei. O conserto era da lei. O pacto que Deus tinha com o seu povo era chamado a lei. E a lei tinha estatutos morais de Deus, como não matarás, não adulterarás, não terás o nome de Deus em vão, e etc. Tinha estatutos civis, tinha estatutos cerimoniais, e que todos tinham que ser cumpridos. Ou seja, guardar este concerto, ter um lugar de pacto com Deus aí neste concerto, é o que necessita o homem ter para usufruir da misericórdia do Senhor. É ele participar e estar ativo neste pacto, neste concerto com Deus, ou seja, ter um concerto com Deus. Mas o concerto que nós vivemos hoje é o concerto da graça, e muitos, às vezes, não entendem a graça. Porque a pergunta seria, será que a graça, e Paulo mesmo fez essa pergunta aos romanos, será que por nós estarmos no concerto da graça, nós temos direito então, porque é graça, um favor não merecido, então nós temos direito de gerenciar a nossa vida como nós queremos, inclusive de pecar, porque está tudo bem, afinal, o concerto que Deus tem com nós é da graça, é da misericórdia, e vai estar tudo certo. Não. E um dos textos que eu gosto muito, seriam vários, este de Romanos, que eu poderia usá-lo com certeza, Paulo responde muito bem ali, mas eu amo este texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13, se você tiver com a Bíblia e quiser correr lá, você pode fazê-lo, eu vou dar um segundinho aqui para você encontrar, mas se não, escute por favor, diz, porque a graça de Deus se é manifestado, fazendo algumas coisas. Vou ler a primeira. Trazendo salvação para todos os homens. Aí a gente diz, tá vendo aí? A graça traz salvação para todo mundo.
Mas aí tem uma vírgula, nem um ponto em vírgula, é uma vírgula, ou seja, continua. A graça traz salvação e a graça nos ensina. Está escrito aqui, ensinando-nos que. Então a graça traz salvação para todos, mas também ela nos ensina que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós devemos viver neste século presente sóbria, justa e piamente e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor, ou seja, aguardando a vinda de Jesus. Então a graça não só traz salvação, mas ela ensina que nós devemos viver de maneira sóbria, justa, pia e esperando Jesus voltar. E tem mais, para fazer isso, você tem que, como ela diz aqui, né, renunciar à impiedade e renunciar à concupiscência, que é o desejo. As concupiscências mundanas, tudo que o mundo nos oferece, nós temos que dizer não obrigado, não quero mais, não quero. Isso que a graça nos ensina. Que se você disser não obrigado, não, eu não quero, eu não participo mais disso, renunciando à impiedade, renunciando às concupiscências mundanas. Se você disser não, e tiver uma vida sóbria, justa, pia e esperando Jesus voltar, então isso é que a graça faz. Amém? Então a graça não é um passe livre para pecar. A graça é um compromisso com Deus, mas cujo lado do homem não tem merecimento, não tem sacrifício, não tem cumprimento, não tem trabalho que nós possamos fazer para merecê-lo. Jesus fez por completo, agora cabe-nos permanecer neste pacto, e é para este que a misericórdia de Deus está estendida. A misericórdia de Deus está estendida sobre os que os temem, sobre aqueles que estão no concerto, que guardam o concerto da graça, segundo a Bíblia, não segundo alguns querem encontrar. E terminamos com o terceiro requisito aí. Então, a misericórdia é sobre aqueles que temem, sobre aqueles que guardam o concerto, e no versículo 18, terminando o versículo, diz, sobre aqueles que lembram dos mandamentos para o cumprir. A Bíblia é cheia de mandamentos. A Bíblia, ela nos instrui no caminho que devemos andar através de mandamentos. Algumas coisas são colocadas de maneira direta, outras menos através da história e colocações. No entanto, nós entendemos claramente os mandamentos da Bíblia. Entendemos. Muito imperativo há na Bíblia, né? E a palavra diz que a misericórdia é sobre aquele que se lembra. Como é que nós vamos nos lembrar o que nós não conhecemos? Então, a primeira coisa, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Quem teme ao Senhor procura conhecê-lo. É como quem tem um chefe, um pai, né? Você teme, você conhece, você sabe, quem tem um pai, uma mãe, sabe exatamente quando ele está com raiva, quando ele está nervoso. Eu vejo os meus filhos, eles aprendem todos os detalhes de você, já sabem ler você, se você vai ficar, vai fazer e etc. Na medida do possível, já conhece, né? Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus para conhecer o nosso Deus, conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer a lei do Senhor, que hoje é escrita no nosso coração. Aleluia. Confirmada em nosso coração, mas que está explícita para o nosso entendimento na sua palavra. Amém? A qual, pela graça de Deus, que você está aqui, ama esta palavra. Aleluia, que bênção, que alegria. E é isso mesmo. Então a misericórdia está para nós, que nos lembramos dos seus mandamentos, mas para o cumprir. Então, na hora das adversidades da vida, na hora do momento de decisão, na hora que o pecado se lhe oferece diante de nós, nós devemos lembrar dos mandamentos do Senhor para dizer não. Neste ponto, a palavra de Deus diz isso. Portanto, eu seguirei aqui para cumprir. Então, a misericórdia do Senhor. Enquanto nós somos frágeis, enquanto nós somos passageiros de pouquíssimos dias, enquanto nós somos débeis em tantas áreas da nossa vida, a misericórdia do Senhor se estende de eternidade a eternidade, ou seja, não tem nada que possa medi-la, aleluia, nada. E ela é sobre aqueles, aleluia, como nós, pela sua misericórdia, como nós que tememos ao Senhor, que guardamos o concerto e que lembramos-nos dos mandamentos dele para o servir. Que Deus ricamente abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.